E aí galera, me chamo Carlos. No vídeo de hoje irei mostrar tudo o que vai acontecer no quarto episódio da terceira temporada de Solo Leveling. Não se esqueça de compartilhar se você gostou do vídeo e deixar o like, galera. Então bora pro vídeo. Depois que o arquiteto foi derrotado, como ele tinha prometido a Sung Jin-woo, ele resolveu contar todo o segredo por trás dos portais. O arquiteto fala que a resposta para tudo isso está dentro dele. Em seguida, a janela do sistema aparece e pergunta se ele aceita liberar as memórias seladas dentro dele. Ele fica pensativo, mas logo depois aceita. Na mesma hora, ele entra num estado de hipnose e a sua consciência acessa as memórias que tinham sido seladas dentro do poder do Monarca das Sombras. Ao entrar, ele se depara com um exército de monstros que marchavam em direção à guerra. Logo em seguida, os guerreiros prateados aparecem no céu e uma grande guerra começa. Durante a guerra, ficou óbvia a diferença colossal dos guerreiros prateados sobre os monstros. Quando os monstros estavam para ser aniquilados, o exército dos guerreiros prateados fixam seus olhares no ser que se aproximava. Em seguida, este ser falou: "Ergam-se, meus soldados negros." Nessa hora, Sung Jin-woo percebeu que as memórias pertenciam ao Monarca das Sombras. Em seguida, um exército de sombras surge dos corpos dos monstros. O antigo Monarca das Sombras aparece diante da guerra e Sung Jin-woo fica impressionado com a quantidade de monstros que ele conseguia comandar. Sung nota que o destino daquela guerra foi alterado por um único ser. Depois que o Monarca apareceu, os guerreiros prateados começaram a perder. Ele ia avançando, derrotando tudo que encontrava pela frente. Até que a cena troca. Agora os caçadores da Guilda Hunters estão de pé de frente ao covil duplo. Alguns membros comentam que estão sentindo uma forte magia e dizem que essa magia não pertence ao caçador Sung Jin-woo. Já outros comentam que estão devendo mal ao caçador Sung Jin-woo e é bom se apressar para ajudá-lo. Ao entrar, os caçadores se deparam com um monstro nunca antes visto e ficam assustados. O arquiteto, ao notar que mais caçadores tinham entrado no covil duplo, fala na língua dos humanos e diz que não tinha convidado mais ninguém. Os caçadores, notando que aquele monstro conseguia falar, tomaram um susto e já ficaram em alerta. O arquiteto fala para ele fazer em silêncio para não interromper o descanso do rei. Alguns se perguntam quem seria esse tal rei, até que notam que Sung Jin-woo estava parado no meio do salão e notam que ele parecia estar hipnotizado. Logo depois, o arquiteto avança, matando 2 membros e deixando um ferido. Já Rain fica assustado e impressionado com tamanha velocidade. Depois, o arquiteto fala para os caçadores que eles serviriam como o primeiro sacrifício ao rei. A cena troca, agora estamos dentro das memórias seladas do Monarca das Sombras. Dentro dos portais começaram a sair vários demônios, dentre eles vários clãs que Sung Jin-woo tinha derrotado quando completou o castelo demoníaco. Os 2 líderes se aproximam e se encaram. Um é o líder dos demônios, o outro é aquele que tem autoridade sobre toda a morte. A cena troca novamente para dentro do covil duplo. O líder manda os curandeiros curarem todos os feridos e pede para os restantes ficarem atentos com a batalha. Em seguida, o arquiteto dá a ordem para todas as suas marionetes atacarem os caçadores. Depois que a estátua colossal começou a se preparar para o ataque, o líder, percebendo que se tratava de um laser, manda todos os seus membros desviarem do ataque. O laser da estátua é tão forte que por onde ele passa, destrói tudo. O líder, conseguindo desviar, se prepara para contra-atacar. O ataque atinge a estátua em cheio, mas infelizmente não fez nenhum efeito nela. Depois, o agente da associação avança com tudo em direção à estátua e a golpeia com tudo que tinha, mas novamente ela não sofreu nenhum efeito. Nessa hora, eles notam que elas são praticamente imunes a ataques físicos e mágicos e se perguntam como o caçador Sung Jin-woo conseguiu machucá-las tanto sozinho. Em seguida, outros membros comentam que nenhuma de suas habilidades estão fazendo efeito nas estátuas. O líder, ao ouvir isso, diz que o único que pode salvá-los nesse momento é o caçador Sung Jin-woo e que tem que tentar despertá-lo de alguma forma. Enquanto isso, dentro da consciência de Sung Jin-woo, os monstros e demônios se uniram e estão dando tudo de si para pararem os Monarcas da Sombra. Sung, percebendo que comparado a ele, a quantidade de mana que o antigo monarca tinha era grande demais
e se pergunta como ele consegue invocar tantos monstros e ainda conseguia manter todos eles vivos durante tanto tempo. Depois de observar, Sung Ji-woo nota que essa é uma guerra interna para decidir quem governará os demônios e os monstros. Depois de derrotarem os monstros e demônios, o Monarca da Sombra vai em direção ao líder dos demônios e lhe pergunta por que eles os terem traído. O líder demoníaco fala com um sorriso que essa era uma chance perfeita e se lamenta por não ter conseguido derrotá-lo, mesmo com a ajuda dos guerreiros prateados e os monstros. O Monarca da Sombra, ao se aproximar do Rei Demônio, tira o seu capacete. No mesmo instante, Sung o conhece e se lembra que é o Rei Demônio Baran. Sung nota que foi transferido para a frente do Rei Demônio e se vê confuso com o que tinha acontecido. Logo depois que Sung se apoderou do corpo do Monarca das Sombras, ele notou que ganhou um novo coração negro. Ao olhar para trás, nota que os guerreiros prateados estavam observando. Depois, o sistema avisa que todas as memórias foram lidas completamente. Enquanto isso, no covil duplo, Shahin se vê em apuros. O arquiteto, notando que Sung Ji-woo tinha colocado uma das suas sombras nela, pergunta o que ela era do caçador Sung Ji-woo. Shahin fala que ela é uma amiga dele. Ao ouvir isso, o arquiteto fala: Tudo bem, lhe darei uma chance. No dia de hoje, um grande monarca chegará a este mundo. E continua falando que a deixará vivo, mas o restante dos caçadores irá exterminá-los um por um. Logo depois, o arquiteto nota que alguém estava se aproximando dele. Assim que ele vira os olhos, é atacado pelo caçador Sung Ji-woo, que o pergunta o que ele tinha feito com seu corpo. Os caçadores, notando que o caçador Sung Ji-woo finalmente tinha despertado, se alegram, porque ele é o único que pode tirá-los dali vivos. Depois que Sung Ji-woo subjugou o arquiteto se viu confuso e o perguntou o porquê do verdadeiro Monarca das Sombras não ter assumido seu corpo, mesmo ele possuindo o coração negro. Sung Ji-woo, pensativo, entendeu o porquê dele ter recebido o coração negro, mas o porquê dele não ter sido possuído pelo antigo monarca, isso é um mistério. Pode ser pela sua habilidade passiva, que dá imunidade a doenças, venenos e efeitos de status, ou só pelo sistema que tinha realmente o aceitado. O coração negro lhe deu mais 100.000 de mana. Depois Sung perguntou ao arquiteto que é um jogador. O arquiteto ficou furioso e disse que os outros monarcas não o deixarão vivo. Sung manda ele responder logo, enquanto o ameaça com as suas adagas. O arquiteto fala que compreende o porquê dele ter sido escolhido pelo sistema. Nessa hora, o arquiteto dá ordens para todas as suas marionetes de pedra atacarem os humanos. Os caçadores, notando, ficam em estado de alerta. O arquiteto, ameaçando Sung Ji-woo, fala que se ele o matar, ele também vai matar todos os caçadores presentes no salão. Em seguida, Sung Ji-woo fala: E se eu te matar e depois me livrar das estátuas? O arquiteto ficou desesperado com a resposta de Sung e fala que se ele o matar, o sistema desaparecerá. Sung, rindo, diz que já pensou em tudo. Mesmo que o arquiteto suma, não quer dizer que algo que já foi criado por ele desaparecerá também. O arquiteto ficou desesperado e logo depois confuso pelo sistema tê-lo recusado e se pergunta por que isso está acontecendo. Sung Ji-woo diz que já tinha pensado que o sistema poderia rejeitá-lo e continua falando que o sistema precisa do poderoso caçador Sung Ji-woo. Diz que no futuro superará o sistema completamente. Te darei uma profecia. Quando os pilares de fogo que sustentam o céu estiverem erguidos, a morte inevitável irá bater na sua porta. Manda ver. Estarei esperando. Enquanto isso, no lado de fora da dungeon do covil duplo, alguns caçadores se perguntam se estavam tudo bem com os caçadores da Guilda Hunter. Antes deles terminarem de falar, notam que tem caçadores saindo e ficam assustados que caçadores de elite saíram tão feridos de um portal de rank C. Assim que Sung Ji-woo sai do portal, ele desmaia de tanto cansaço. A cena troca para o Japão, onde Yuri Orloff está em uma missão para bloquear o portal de rank S e diz que é necessário várias toneladas de cristais mágicos para manter a barreira erguida infinitamente. Depois Orloff pergunta para o agente se nenhum outro caçador americano foi enviado para o Japão. O agente fala que infelizmente não, pois outros 3 portais de rank S apareceram ao redor do mundo todos ao mesmo tempo. Em seguida, o agente se assusta ao notar que estava havendo uma quebra de dungeon.
Enquanto isso, no hospital, Sung Ji-woo está despertando depois de 3 dias inconscientes. Depois que Jin-ho foi visitá-lo, Sung Ji-woo pergunta o que tinha acontecido com o portal de Rank S no Japão. Jin-ho então explicou tudo o que tinha acontecido e disse que vários gigantes tinham saído do portal, monstros esses todos de Rank A, e pareciam como se fosse um monstro comum da dungeon, e que existia um monstro ainda mais forte que eles. As pessoas ficaram desesperadas e não sabiam o que fazer. Até mesmo o caçador Yuri Vorlov tentou bloquear o portal com a sua magia única, mas só funcionou contra os gigantes de nível A. Já contra o chefe da dungeon, a sua habilidade não aguentou um único golpe, e em seguida ainda foi devorado pelo chefe da dungeon. Até mesmo soldados equipados com tanques e helicópteros tentaram inutilmente atacar os gigantes, mas as armas não surtiram nenhum efeito nos monstros. Os únicos que podiam matar os gigantes eram caçadores de Rank S ou acima. Com isso, os caçadores japoneses deram tudo de si e mais um pouco para tentar minimizar as perdas dos territórios. Sung Ji-woo, assistindo às reportagens, nota que era realmente verdade tudo que Jin-ho tinha falado para ele, e comenta que era como se o inferno tivesse vindo para a Terra. Sung nota que terá que pensar com cuidado se vai ou não vai para o Japão, acabar com aqueles gigantes. Em seguida, ele é surpreendido pela sua irmã, que pede para ele não ir para o Japão. Sung a pergunta sobre do que ela estava falando. Ela diz que sabe que ele estava pensando em ir para o Japão. Sung fala para sua irmã que não vai. Ele diz que está muito cansado. Em seguida faz um carinho na sua cabeça e diz para ela não se preocupar. Depois de conversar com a sua irmã, Sung foi para um lugar para pensar melhor se devia ir para o Japão ou não. Ficou lá refletindo sobre o assunto. Um tempo depois, o pai de Jin-ho o convida e dá um cheque ao caçador Sung Ji-woo. Ele fala que o dinheiro não pode comprar tudo, mas isso é apenas sinal de sinceridade. Sung Ji-woo pergunta o que ele queria. O pai de Jin-ho fala que queria a cura do sono eterno e diz que ele sabe que a sua mãe acordou dessa doença e sabe que ele também possui uma cura. Sung Ji-woo, no seu pensamento, sabe que o número de poções é limitado e não pode sair de um ano para os outros, mesmo sabendo que ele é o pai de seu amigo. Em seguida, ele diz que não sabe como a sua mãe ficou curada e rejeita dar a cura para o pai do Jin-ho. Sung, indo em direção à sua casa, se vê pensativo e fala que o arquiteto era muito forte, e diz que eles dois tinham praticamente a mesma força, e comenta que devem existir pessoas ainda mais fortes do que ele por aí. Sung Ji-woo, ao chegar em casa, é recebido pela sua mãe com um grande banquete. Em seguida, Sung pergunta à sua mãe sobre a sua irmã. A sua mãe fala que ela ainda não está bem, depois do ataque à escola, e parece que ela ficou com sequelas. Em seguida, ele fala para sua mãe que vai sair. Sua mãe fica em silêncio e Sung pensa que existem pessoas ainda mais fortes do que ele por aí, e fala que desde que ele não pare de evoluir, ele continuará ficando cada vez mais forte. Só assim poderá proteger todas as pessoas importantes para ele, e diz que não tem outra escolha a não ser ir para o campo de batalha. Em seguida, sua mãe fala para ele que o pai dele era do mesmo jeito dele. Sempre que tinha pessoas em perigo, seu pai também saía no meio da noite e fala que tinha muito orgulho dele ser um bombeiro. A sua irmã estava com a porta aberta, estava escutando tudo que o seu irmão e a sua mãe estavam conversando. Depois, Sung vai de encontro ao quarto da sua irmã e pergunta se ela estaria dormindo. Ela responde e diz que está acordada. Em seguida, Sung fala que quase morreu esses dias. Ele mesmo fica assustado ao falar isso. Ele queria falar algo para animar sua irmã, mas acabou falando algo para deixá-la ainda mais preocupada. Em seguida, ele fala que conseguiu voltar vivo e é grato sempre que chega em casa em segurança e encontra a sua família segura. Sung promete que voltará seguro para casa dessa vez também e agradece a sua irmã por não o ter impedido de ir para o Japão. Ela começa a chorar e fala que Sung Ji-woo iria de qualquer forma. Ele afirma que isso é verdade. Em seguida, ele fala: Não se preocupe. Não importa o quão longe eu esteja, seu irmão sempre vai te proteger. Em seguida, a Associação de Caçadores faz uma coletiva de imprensa para dizer que o caçador Sung Ji-woo irá pessoalmente para o Japão para ajudar no fechamento do portal de Rank S.
Sung Ji-woo e Jin-Ho estão indo para o Japão. O líder e o vice-líder serão os únicos participantes da Guilda Argent. Todos os olhares do mundo estão voltados ao caçador Sung Ji-woo. Logo depois que Sung Ji-woo chega no campo de batalha, ele pede para Jin-Ho e os soldados levarem os civis a um lugar seguro, que ele vai pessoalmente começar o massacre. Em seguida, ele dá ordem para sua nova sombra atacar o gigante que estava diante de sua presença. No mesmo instante, ele avança em direção ao gigante. O elimina com um único golpe. No leste dos Estados Unidos, alguns caçadores estão comentando que o caçador Sung Ji-woo foi para o Japão. Um caçador fala que a Norma Selner não conseguiu dar um segundo despertar para ele. Outro fala que ele vai acabar morrendo assim, e falam entre eles que o caçador Sung Ji-woo é muito arrogante. Em seguida, eles começam a apostar entre eles em quantos dias o caçador Sung Ji-woo iria morrer, mas todos ficam assustados quando Thomas André fala que ele com certeza voltará vivo. Voltando para o Japão, os repórteres estão transmitindo os soldados negros de Sung Ji-woo que estão devorando um gigante vivo. Enquanto isso, uma garotinha está fugindo desesperadamente de um gigante. Quando está prestes a ser pega pelo monstro, Tigre surge e corta uma das suas mãos. Em seguida, Iron salta sobre o gigante e golpeia, o derrotando instantaneamente. Nota que ele está se achando demais e só o ignora. Até Sung nota que ele estava se achando demais depois de ter subido de nível. Sung, ao se aproximar do cadáver do gigante, fala: Acho que está na hora de começar a brincadeira de verdade. Ergam-se. É isso, galera. E com isso chegamos ao final do quarto episódio da terceira temporada de Solo Leveling. Se você gostou, não se esqueça, gente, de se inscrever no canal e aguardar o próximo vídeo. Então falou, fui e um abraço.